Olá, turma. Hoje nós vamos começar o estudo da análise combinatória e o primeiro tópico que nós vamos abordar, ele é conhecido como PFC. Giovanni, o que é que significa PFC? Princípio fundamental da contagem. Ou seja, esse ramo da matemática, nós vamos ver critérios para fazer algumas contagens, tá? Só que essas contagens a gente vai procurar métodos para facilitar a nossa vida. Será que você já se perguntou ou alguém te perguntou o seguinte? Primeiro, de quantos modos distintos, aqui, turma, vai aparecer muito essa palavra distinto, tá? A palavra distinto significa diferente. Então, aqui, ó, primeira coisinha, distinto, você vai sempre lembrar que é diferente. Então, de quantos modos distintos ou diferentes, 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras de um cinema. Talvez você já tenha feito essa pergunta assim, ou alguém tenha feito para você, ou nunca, né? Segunda, quantas placas de automóveis podem ser formadas sem repetição de letras e algarismos? Olha aí. Então, imagine aí no Brasil, em todo o Brasil, quantas placas de automóvel podem ser formadas sem repetição de letras e algarismos. Por incrível que pareça, tem como se fazer esse cálculo. Não é isso? Você até pode pensar, o professor Giovanni está brincando com a gente. Não, não. Tem como fazer esse cálculo sim. Terceiro, de quantos modos distintos, olha, apareceu distintos, lembra, diferentes, pode ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena. Olha aí a turma aí que gosta de jogar, né? De quantos modos diferentes pode ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena. Quarta pergunta, de quantas maneiras diferentes, ó, aqui ele não usou distintos, colocou diferentes, pode-se definir as chaves de seleções da primeira fase de uma Copa do Mundo de futebol. Então, turma, todas essas questões, né, esses problemas aí, são problemas de contagem e que no decorrer do nosso curso nós iremos resolver para vocês, tá bom? Como eu falei, a análise combinatória é o nosso curso, tá? E a primeira parte é o PFC. E a análise é a parte da matemática que desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permitem resolver essas e outras questões, tá bom? Sem fazer tanto cálculo, tá bom? Nós vamos usar muito aqui o raciocínio lógico, tá bom? E vamos começar por exemplos. Ó, princípio fundamental da contagem, conhecido como PFC. E aí, ó, o primeiro exemplo. Um quiosque de praia no Rio de Janeiro lançou a seguinte promoção. Durante uma temporada de verão, combinado de sanduíche natural e suco, R$ 20. Então você pede um sanduíche e um suco e você vai pagar R$ 20. Agora é interessante você saber os tipos, né, de sanduíche, ou seja, os sabores e também os sabores de suco. Para esse combinado, olha aí, turma, para este combinado, o que é que tem? Ó? Para este combinado, há 4 tipos de recheios para o sanduíche. Então aqui eu tenho, ó, eu vou colocar esse traço e aqui eu vou escrever em cima sanduíche. Então você acabou de ver que você tem 4 opções de recheio. Então você tem 4 opções de recheio. Então 4 opções. 4 opções. Pode ser qualquer um dos 4 que você vai escolher, né? Bom. E depois você vai para o suco. Então se coloque aí. Você está no quiosque, você vai, né? Você viu a propaganda, você se interessou e você quer esse combinado. Então você pergunta, qual tipo de sanduíche que tem? Aí o camarada diz, olha, tem frango, tem atum, tem vegetariano e queijo branco. Aí você, opa, legal, vai escolher um, mas você tem 4 opções. E depois, ó, e 3 de suco. Então você tem laranja, uva e morango. Então você tem 3 opções.
bom? De quantas formas distintas você pode escolher o seu combinado? Turma, antes de fazer a resolução, você poderia pensar o seguinte: Giovanni, se eu escolher aqui esse primeiro sabor do sanduíche e eu tenho com 3 de suco, então veja, então você teria 3 para esse primeiro aí, você teria 3. Mas se você fizer analogamente, você teria 3 para o segundo, 3 para o quarto e 3 para 3 para o primeiro, 3 para o segundo, 3 para o terceiro e 3 para o quarto. Quando você somar aí, você vai ter 12 opções, 12 possibilidades, tá bom? Aí, desse jeito, é chamado de árvore de possibilidades. Você iria montar uma árvore de possibilidades. Você teria aqui os sanduíches e aqui você teria os sucos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Esse raciocínio ele é bem simples porque nós temos poucas opções de sanduíches e poucas opções de suco. E o que é que diz o PFC? Nesse caso aqui, pessoal, é o PFC multiplicativo, porque tem também o aditivo, tá bom? O PFC multiplicativo usa-se o I. Bem aqui, se você percebeu, ele tem I. Então aqui você já pensa, Giovanni, então quando ele falar o I, nós vamos multiplicar. Exatamente. Então o número de possibilidades aí, vamos chamar de N, será 4 vezes 3. Isto é, 4 opções de escolher um sanduíche e 3 opções de escolher um suco. Quando você multiplicar, você vai ter 12. Então a tua resposta é, olha aí a tua resposta. De quantas formas distintas, isto é, diferentes, você pode escolher o seu combinado. Então, 12 formas distintas. Giovanni, eu tenho uma pergunta. Fala aí, campeão. Eu estou pensando em fazer o Enem. E no Enem cai aí o PFC. Turma, nos últimos anos, toda a prova do Enem cai aí pelo menos 2 questões. Uma ou duas está caindo, tá bom? Então, vale muito a pena você saber bem esse conceito. Vamos agora para o segundo exemplo. Olha aí. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Agora olha a pergunta. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesse lançamento? Turma, ele não está te perguntando quantas sequências você tem. Ele quer que você faça aí todas as possibilidades que você tem. Então, primeira coisa que eu vou colocar para vocês é você dizer que C vai representar a cara e o K vai representar a coroa. Tá? Todos nós sabemos que na moeda tem cara e coroa, não é isso? Muito bem. Segundo, você já vai fazer aqui todas as possibilidades, olha. Todas as possibilidades. Todas as possibilidades possíveis. Então, vamos lá. Você vai jogar a moeda 3 vezes. Então, a primeira deu cara, a segunda deu cara e a terceira deu cara. Você concorda comigo? Sim, Giovanni, existe essa possibilidade. Mas eu tenho outra. Cara, cara e coroa. Veja, eu tenho outra. Cara, coroa, cara. E essa coroa, cara, cara. Então note que quando você joga a moeda 3 vezes, as possibilidades aqui, começando por cara, é cara, 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 coroa, cara e coroa, cara, cara. Mas você pode ter o raciocínio análogo começando por coroa, 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 coroa. Então você tem coroa, 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 outra possibilidade, coroa, coroa, cara, outra, coroa, cara, coroa,
E a última é cara, coroa, coroa. Então, pessoal, você vai ter 8 possibilidades, tá? Não tem mais do que isso. 8 possibilidades. Giovanni, que legal, né? Que legal. Agora, presta atenção. Fizemos aí, isso aí é chamado de árvore de possibilidades. Nós fizemos porque é pequenininho, só 3. Imagina aí se fosse 5 vezes, se você lançasse 5 vezes. Aí ficaria, pessoal, inviável fazer pela árvore de possibilidades. Giovanni, como é que nós faríamos aí pelo PFC? Então, OBS, ó. Vamos fazer aqui pelo PFC. Como é que ficaria pelo PFC? Primeiro lançamento, segundo lançamento e terceiro lançamento. Para o primeiro lançamento, pode dar cara ou coroa. Então, tem 2 possibilidades. E, ó, o I multiplicando. Para o segundo, também 2. E, para o terceiro, 2, multiplicando. Quando você multiplica 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Tá certo? Mas note que esse exemplo 2, ele quer saber o seguinte, quais são as sequências possíveis, tá bom? Então, ele não quer saber quantas são. Se ele perguntasse quantas, resposta 8. Como ele quer saber as sequências, então aqui é que você tem a sua resposta. Sua resposta são essas 8 sequências. Vamos ver agora o que é que diz o exemplo 3. No exemplo 3, ele fala: 4 estradas ligam as cidades A e B. Então, assim, o primeiro raciocínio é fazer aqui a cidade A e aqui a cidade B. E ele fala que 4 estradas. Então, 1, 2, 3, 4. Professor, eu percebo que eu tenho 4 opções de sair da cidade A para chegar na cidade B. Qual a que eu vou escolher não me interessa. Cheguei na cidade B, resolvi o que eu tinha que resolver. Só que ele fala que tem 2 estradas que ligam a B para C. Então aqui você tem 2 opções. 2 opções. Aí ele pergunta de quantas maneiras distintas, olha aí, diferentes, ó, de quantas maneiras diferentes você pode ir de A para C, passando por B. Então, professor, a minha resposta é a seguinte. A minha resposta é pelo PFC, né, ó, pelo PFC, princípio fundamental da contagem, é só fazer 4 vezes 2, vai dar 8. Então tá aí, ó, a sua resolução. Sua resolução da terceira questão. Aí você deve estar pensando, é muito fácil, muito simples. Vamos com calma, que esse assunto ele é muito delicado, muito interessante. E aí um conselho mesmo de pai, vai com calma, tá bom? Leila esqueceu a senha. Olha aí, ó. Leila esqueceu a senha de 3 algarismos para abrir o cadeado. Então, ó, 3 algarismos para abrir o cadeado de sua mala de viagem. Ela só lembra que escolhera algarismos distintos entre si. Então, ó, todos os algarismos são diferentes. Por exemplo, ela escolheu o 1, o 7 e o 5, diferentes. Na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala? Pessoal, então ela tentou 1, não deu certo, tentou 2, não deu certo, tentou 3, não deu certo, e foi tentando, foi tentando, foi tentando, foi tentando. Tá? Bom, ele quer saber na pior hipótese, isto é, ela vai conseguir abrir na última tentativa. Então ele quer saber quantas tentativas foram. Será que foi 120? Será que foi 280? Será que foi 500? Será que foi 1030? Bom, primeira coisa, você tem que pensar o seguinte, professor Giovanni, quais os números que eu posso usar? Então, ó, quais os algarismos que você vai usar? Você pode usar os algarismos. Então,
Então, olha os algarismos que você pode usar. Você pode usar o 0, você pode usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Você pode usar qualquer um destes algarismos. Aí agora, né, ó, pelo PFC. Então, quando a gente coloca esses tracinhos, turma, você já tem ideia que é PFC. Então, para a primeira posição. Então, aqui, para a primeira posição. Para a primeira posição, depois eu vou para a segunda posição, depois eu vou para a terceira posição. Quantas possibilidades, na verdade, quantas possibilidades, não qual. Quantas possibilidades de escolha, veja, você vai escolher. Quantas possibilidades de escolha você tem para o primeiro númerozinho lá do cadeado. Quantas? Você pode colocar qualquer um dos 10 algarismos. Você pode colocar o 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Posso começar pelo 0? Posso. Ah, mas eu não quero. Eu quero começar pelo 2. Pode. Ah, não quero. Eu quero começar pelo 9. Pode. Você pode começar por qualquer um. Então, você tem 10 possibilidades. E para o segundo, o I vezes. Para o segundo, o que é que nós temos? Lembra que são distintos. Não é isso? Você tem que lembrar que são distintos. Você tem que lembrar que são distintos. Giovanni, então se são distintos, eu já usei aqui 1. Para a primeira posição, eu usei 1. Vamos supor que o que você usou é o 3, o número 3. Então, ó, o 3 ele não pode mais ser usado na segunda tentativa, tá? Então, se o 3 não pode, vão sobrar 9 números para eu escolher 1. Então, vamos supor que você escolheu o 9. Pessoal, tudo aqui é suposição. Então, ó, 3, 9. Tá? Mas, Giovanni, se eu tenho 10 algarismos, se eu já escolhi o 3, eu já escolhi o 9, então só vão sobrar 8. Só vão sobrar 8, né? E aí você apaga aqui e vamos supor, né? Supor, tudo aqui é suposição, que você escolheu o 7. Então, a sequência é 3, 9, 7. Só que você não sabe. E a pergunta dele é: vamos pensar na pior das hipóteses. Então, na pior das hipóteses, vai ser 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720 possibilidades. Então, a pergunta é, na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala? Então, ela deve fazer 720 combinações possíveis. Então, você começa a criar corpo para resolver as questões. Note que nessa questão, ele não deu os algarismos. Então, você teve que pensar, né, a quantidade de algarismos aí, que vai de 0 a 9, que são 10. Giovanni sempre, a não ser que ele te forneça os números que ele quer que você use. Tá bom? Vamos para mais um exemplo. O exemplo 5. Uma prova, pessoal, uma prova é composta de 8 questões, tá? Então você tem aqui a primeira questão, a segunda questão, terceira questão, quarta questão, quinta questão, sexta questão, sétima questão e oitava questão. Verdadeiro ou falso? Então em todas elas ou é V ou F. V ou F. Então em todas elas é V ou F. V ou F. Pessoal, note que para você escolher a resposta certa da primeira, você tem duas possibilidades. Ó, duas possibilidades, ou V ou F, duas possibilidades, professor, entendi, é verdade, vou ter duas possibilidades em cada questão, perfeito. Agora, o que é que ele quer saber? Olha o comando da questão, de quantas maneiras distintas, lembra, distinto é diferente, de quantas maneiras diferentes podem ser respondidas a todas as questões da prova.
né? Ó, de quantas maneiras? Ele quer saber o total de possibilidades. Então, pelo PFC que você já esquematizou, pelo PFC, você vai ter 2 elevado a 8. 2 vezes 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 2. Você pode escrever como sendo 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 dá 256 possibilidades. Então, a sua resposta é 256 possibilidades. Então, aí você tem o exemplozinho 5, um exemplo muito comum, né, um exemplo característico, que agora você está fera no exemplo 5. Exemplo 6. A seleção brasileira de futebol irá disputar um torneio internacional com outras 5 seleções no sistema todos jogam contra todos uma única vez. Quantas são as possíveis sequências de resultado? Vitória, empate e derrota das equipes do Brasil. Tá? Das equipes do Brasil. Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte. A seleção brasileira vai disputar com outras 5 seleções. Não é isso? Então, veja. Então, você tem vitória. Você pode ter vitória, você pode ter empate e você pode ter derrota. Então, o seu raciocínio é o seguinte. Vamos lá. Para o primeiro jogo. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Ó. Aí aqui eu tenho o primeiro jogo. Aí aqui você tem opções. Pessoal, o primeiro jogo do Brasil, quantas opções vai ter? Não começou o jogo. Então, o Brasil, ou ele pode ganhar, ou ele pode empatar, ou ele pode perder. 3 opções. Para o segundo jogo da seleção, mesmo raciocínio. Ou ele pode ganhar, ou ele pode perder, ou ele pode empatar. Ganhar, perder, empatar. Professor, então, para o terceiro jogo, para o quarto jogo e para o quinto jogo, é análogo. Então, 3, 3 e 3. Então, pelo PFC, pelo princípio fundamental da contagem, o que é que você tem? Você tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado a 5, que quando você multiplicar aí, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Então, a sua resposta é 243 sequências possíveis de resultado. Ok? Beleza? Eu tenho certeza plena que vocês estão aí percebendo a facilidade das questões, tá bom? O nosso projeto aqui é resolvermos o máximo possível de questões por aula. Exemplo 7. Então, olhem no exemplo 7. Olha como ele já começa a mudar aqui, né, o estilo de questões. Então, ele bota, considerando-se os algarismos. Olha, ele deu os algarismos. Você só pode usar esses algarismos. Ah, Giovanni, eu quero usar o algarismo 7. Não pode. Só pode usar o 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Responda. Então, ó, letra A. O que é que ele quer na letra A? Quantos números de 3 algarismos você pode formar? Turma, aqui tem uma ressalva. Qual é a ressalva? A ressalva é o seguinte. Você vai fazer números de 3 algarismos. Você notou que eu coloquei aí o primeiro algarismo, o traço bem maior que os outros dois. Por quê? Porque tem um motivo. E qual é o motivo? Qual é o motivo? O motivo é que o primeiro algarismo, aqui, ó, o primeiro algarismo escolhido, não pode, esse pode eu vou melhorar aqui, não pode ser o 0, pessoal. Não pode ser o número 0. Professor, por quê? Porque 0, 5, 6 é igual a 5, 6 e 5, 6 só tem 2 dígitos. Por isso. Aí você, entendi. Então,
Cuidado, sempre que você for fazer todos os resultados possíveis e tiver o zero, você sempre tem que pensar nessa possibilidade. O primeiro número não pode ser o zero. Então aqui eu fico, pode ser o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 possibilidades para escolher o primeiro. Isto é, você tem 6 opções. Você escolheu. E agora, ó, ir multiplicando. Você vai para o segundo. Perceba que na letra A não apareceu a palavra distintos. Quantos números de 3 algarismos você pode formar? Então, o que é que acontece? Acontece que agora você pode ter repetição de números. Então, você tem 7 opções de escolha, né? Você tem 7 opções. E para o outro também você tem 7 opções. Por exemplo, o número que você escolheu foi 511. Você tem 1 e 1 repetido. Pode? Pode. Na letra A, pode. Agora veja o que é que ele fala na letra B. Na letra B. Na letra B ele diz: quantos números ímpares de 3 algarismos? Quantos números ímpares de 3 algarismos? Então, ele quer números ímpares de 3 algarismos. Tá, ó. Quantos números ímpares de 3 algarismos? Sim, pessoal, eu esqueci aqui de multiplicar, né? Eu esqueci de multiplicar o 6 vezes o 7 vezes o 7. Quando você multiplica, vai dar 294 possibilidades, tá bom? Eu já fui direto, foi para B. Na B ele fala quantos números ímpares. Ele diz, eu quero os números ímpares. Então, preste atenção, de 3 algarismos distintos que podemos formar. Então, se é um número ímpar, então você tem que pensar o seguinte, amigão. Tem que terminar. Aqui tem que terminar. Tem que terminar esse número. Ele tem que terminar ou em 1, ou em 3, ou em 5. Então, você tem 3 possibilidades, ou seja, 3 opções de escolha. Tá bom? Você tem 3 opções de escolha. Concorda? O 1, o 3 ou o 5. Vamos supor, vamos colocar aqui do lado. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos supor que você escolheu 1. Pessoal, aqui é suposição. 1, então eu já tiro 1. Vou para a primeira casa. Professor, eu lembro que na primeira casa, ó, não pode ser o 0. Então veja como é que eu vou escrever agora. Ó, diferente de 0. E não pode ter 1. Então veja, você tinha 7 números. Se você tirou 0, você fica com 6 números. Se você tirou 1, você fica com 5 números, ou seja, 5 opções. E agora só está faltando o central. Vamos supor que na primeira casa você tenha escolhido aqui o 6, por exemplo. Corta o 6. Então, para a casa central, ou seja, para a casa das dezenas, né, você tem ou 0, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 opções. E quando você multiplicar, né, 5 vezes 5 vezes 3, você vai ter 25 vezes 3, 75 resultados possíveis, tá bom? Então, essa é a resposta da letra A. Detalhe, você está fazendo pelo PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Princípio Fundamental da Contagem. Beleza? Turma, finalizando aí a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí a primeira parte, essa primeira parte é introdutória, e até a próxima aula. Valeu, abraço forte e até lá.